A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses 2 meses do início do conflito no Oriente Médio com a Helena Tcheren, que é especialista em geopolítica do Oriente Médio. Helena, bom dia e obrigado pela entrevista aqui pra gente. Bom dia, Rafael. Bom dia, Lívia. O prazer é todo meu. Obrigado por me receberem. Helena, acho que a pergunta que muita gente se faz é a seguinte: há alguma perspectiva de que algo de bom aconteça no médio prazo, pelo menos? Quando eu me refiro a algo de bom, eu falo em alguma perspectiva de acordo, minimamente um cessar-fogo para poupar a vida de inocentes, ou isso está descartado agora? Olha, no curto prazo isso ainda é alguma coisa muito difícil de se ver. Tem alguns elementos aqui que complicam um pouco mais essa história. Dentre eles, o fato de que o Hamas nunca quis sentar puramente na mesa de negociações. Então, um dos objetivos do Hamas, inclusive declarado, não é segredo, não é teoria do caos, de fato é a destruição de Israel. Então, como que a gente colocaria eles para sentar junto a Israel na mesa de negociações? Talvez para uma solução de 2 estados, que é o que a gente vê dentro das relações internacionais, das análises atuais. A única forma possível é a gente começar ou voltar a falar sobre uma situação onde a gente tem os 2 estados, né? Tanto Israel, que já é um estado de fato, quanto a criação de um estado palestino. A gente já viu desde os anos 90, com os acordos de Oslo, isso não seria uma conversa que começaria agora, seria um desenrolar dessa conversa. Mas é muito difícil. A gente vê também a posição do Netanyahu muito dura, muito certeira, muito vira e mexe, ele faz tomações que não está necessariamente apoiado pelo restante da população, por exemplo. Então é uma coisa muito complicada. A gente vê uma guerra, como sempre, mais uma vez, na história do mundo, que não é decidida pela população, ela não é decidida pelos civis, ela é muito mais decidida nas grandes cúpulas. E ontem, né, Helena, nós tivemos a notícia de que o Itamaraty, o governo brasileiro, conseguiu reunir mais 85 pessoas que seguem na faixa de Gaza, que têm interesse de ser repatriado, esse grupo aqui para o Brasil. O grupo segue na fronteira com o Egito, mas ainda é necessário que haja uma autorização de todas as partes envolvidas, Egito, o próprio Hamas, Israel, para que esse grupo passe pela fronteira, chegue ao Egito e efetivamente seja repatriado aqui para o Brasil, aos moldes do que aconteceu com aquele primeiro grupo que saiu recentemente também da faixa de Gaza, daqueles brasileiros. Quais são as perspectivas que nós temos de que haja, num curto período de tempo, uma autorização para que esse grupo consiga sair da região de conflito? Bom, a gente vê diversos países tentando cada um recuperar um pouquinho dos seus civis ou das suas populações que estão lá na região. E, de modo geral, o Brasil ele é muito bem visto na comunidade internacional. Então, o Brasil ele não tem grandes rusgas com ninguém nesse momento. A gente tem, e já declarou, apoio a Israel, por exemplo, com aquela projeção da bandeira de Israel que a gente viu no Congresso algumas semanas atrás, mas também o governo, especialmente o governo do presidente Lula, ele já teve conversas muito diplomáticas, muito próximas com alguns, claro que não com o Hamas, mas com alguns entes e participantes importantes da comunidade palestina, tanto aqui quanto lá fora. Então, a princípio, não é algo que seja para que a gente vê que vai demorar muito. Mas nunca se sabe. Helena, o Catar surgiu como protagonista daquele acordo da pausa humanitária para troca de reféns por prisioneiros, entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, né? É claro que o Catar tem uma condição específica ali pela proximidade com o Hamas, há líderes do Hamas que vivem no Catar, o Catar financia o Hamas. Mas isso, de certa forma, sugere a necessidade, de fato, de uma reforma de organismos multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU, porque me parece que esse conflito, se outros já não tinham feito isso, esse conflito, de fato, jogou uma pá de cal em qualquer espécie de autoridade, de qualquer organismo multilateral, não digo nem para evitar conflito, mas para negociar alguma coisa durante o conflito, né? Ninguém ouve mais a ONU, né? A gente vê como cada vez mais esses organismos internacionais, eles são necessários e ao mesmo tempo travados. Eu digo necessários porque a gente tem algo que antes na história, antes de meados do século XX, a gente nunca tinha tido, que é a possibilidade de colocar na mesma mesa, na mesma sala,
em grandes organismos diplomáticos e democráticos, chefes de estados de uma infinidade de nações para conversar. Então, isso realmente foi uma grande conquista. Isso é algo que a ONU trouxe como uma paz um pouco mais perene. Agora, por que eu digo travado? Porque a gente vai chegando em meados do século XXI e a gente vai vendo a guerra que a gente teve, que ainda está acontecendo, inclusive, mas que eclodiu há alguns anos entre Rússia e Ucrânia. A gente vê agora o conflito entre Hamas e Israel. E parece que cada vez mais a gente tem outros interesses envolvidos. Então, ao meu ver, a culpabilização, de certa forma, ela não necessariamente cai sobre os organismos, ela cai sobre os estados, já que cada estado, isso é uma coisa normal, natural do ser humano, né? Cada estado defende muito mais os seus interesses particulares, como é o caso que a gente está vendo do Catar, por exemplo, como é o caso que a gente vê da Arábia Saudita, que está silenciada, que está em silêncio, aliás, como é o caso que a gente vê do Irã também, que garante o seu apoio, ainda que de forma indireta, também ao Hamas. A gente vê esses estados muito mais interessados nas suas próprias, em defender os seus próprios pontos particulares, do que necessariamente tentar chegar em acordos diplomáticos universais, que era um dos objetivos principais, não só da ONU, como dos principais organismos internacionais. Agora, se não me engano, na sua primeira resposta, Helena, nós falávamos sobre a questão da necessidade e da própria exigência que Israel tem feito às forças de defesa para que haja uma destruição do Hamas, e isso levanta uma outra questão que a gente também tem tratado muito aqui no Jornal da Manhã, é sobre quem vai administrar a faixa de Gaza quando isso e se isso efetivamente acontecer. Ontem, Benjamin Netanyahu, o premier israelense, descartou aquela movimentação para que houvesse algum tipo de reunião de forças internacionais para gerir a região. O que está em negociação, o que está em discussão, ou isso nem está sendo tratado oficialmente ainda? De fato, na mesa de discussão, a gente tem muito mais incertezas nesse momento. Já não é de hoje, a gente tem algo que aconteceu ainda nos anos 90, que foram os acordos de Oslo. Esses acordos de Oslo, a gente conseguiu colocar na mesma mesa para conversar integrantes do governo israelense, os principais chefes do governo israelense, e integrantes de diferentes grupos palestinos. O que acontece é que dentro do exigido, né, território palestino, a gente tem 3 principais entidades. Então, a gente tem o Hamas, cujo objetivo final é, de fato, a destruição de Israel, é que aquele território volte a ser 100% palestino, ainda que ele nunca tenha, de fato, sido um Estado, mas aí outros 500. Depois a gente tem o Fatah e a gente tem a OLP, que é a Organização pela Libertação da Palestina. A OLP e, de certa forma, o Fatah, eles atuam no West Bank, aquele outro espaço, aquele outro território palestino que não a faixa de Gaza. Esse pessoal com Israel, eles têm uma conversa um pouco mais aberta, ainda que, é claro, né, a gente jamais vai ver uma grande aliança entre eles, mas a gente consegue vê-los sentando para conversar, muito diferentemente do Hamas. A solução de 2 estados é uma coisa possível. O envolvimento de mais atores externos é o que a gente vê nesse momento que poderia ajudar a resolver essa solução. Então, o Catar, a gente já viu, ele está bastante enviesado nessa situação, mas a gente vê, por exemplo, o Egito, a gente vê os países que assinaram ali em 2020 os Acordos de Abraão, que são acordos que aproximam ou reaproximam Estados árabes com Israel, que de fato é uma coisa, é uma situação diplomática muito legal na região. A gente vê esse aumento, essa amplitude de possibilidades que antes eram inimagináveis. Então, dentro desse grupo, a gente tem, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um país com grande poder militar, grande poder de influência cultural, um grande poder religioso. Então, na região, a Arábia Saudita tem muita voz. Agora, o que a gente está vendo é que a Arábia Saudita está, por exemplo, num canto, ela está um pouco mais em silêncio, porque também esse ano agora, em 2023, ela assinou acordos diplomáticos e de reconhecimento, de retorno de reconhecimento com o Irã, porque desde 2016 eles tinham relações cortadas. Então, volta de novo para aquela mesma temática que a gente falava antes sobre os organismos internacionais. Ao passo em que cada ator se volta muito mais para defender as suas próprias peculiaridades, aí num cenário internacional,
essa situação se escalou, né? Se torna algo muito mais difícil, muito mais complexo de se resolver. Bom, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com a Helena Xeren, que é especialista em geopolítica do Oriente Médio. Helena, muito obrigado pela entrevista. Bom dia e até a próxima. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Lívia. Um excelente dia para vocês e para todo mundo que nos assiste. Obrigada.